Oiê! Eu sou a Júlia e esse é mais um episódio do História Alternativa. Neste episódio, Marina Borges, que é mestra em Serviço Social e perita social, irá compartilhar com você um pouquinho acerca de sua profissão. Ao longo do mês de janeiro, o podcast receberá vários convidados que contarão suas experiências profissionais. Além de te ajudar a estudar para conseguir a tão sonhada vaga na faculdade, o História Alternativa te ajuda a entender sobre o seu curso e o mercado de trabalho, para que você tenha segurança na hora de decidir qual caminho seguir. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Marina, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Por favor, se apresente e em seguida responda as seguintes perguntas. Primeira pergunta: há quanto tempo você trabalha nessa área? Segunda pergunta: quando se lembra do momento em que quis se tornar perita social, sente que você escolheu essa profissão ou que foi escolhida? Como foi para você? Terceira pergunta: em que áreas um perito social pode atuar e como é a rotina na sua área? Quarta pergunta: a que regras você precisa respeitar em sua profissão? Quinta pergunta: para você, quais são as vantagens e as desvantagens dessa profissão? Sexta pergunta: você entende que a sua profissão recebe a valorização necessária? Ou seja, a remuneração e o reconhecimento que você recebe são compatíveis com o trabalho que você desempenha? E sétima pergunta: se alguém que pretende seguir o mesmo caminho estiver te ouvindo agora, que mensagem você gostaria de deixar? Meu nome é Marina Borges, eu sou assistente social, mestra em serviço social, me formei pela Unesp de Franca, onde eu fiz o meu mestrado também, e atualmente eu trabalho como perita social já há 5 anos pela Justiça Federal aqui de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Bom, eu trabalho como perita desde 2017, que foi quando eu fui nomeada. Ser perita social é um trabalho de nomeação por nomeação, né? Então não é um trabalho como concursado. Então eu fui nomeada em 2017, já atuei em várias cidades da região, não só Ribeirão Preto, mas atualmente a minha atuação se restringe a Ribeirão Preto e algumas poucas cidades ao redor, cidades bem próximas daqui. Eu cerceei um pouco meu trabalho, a minha execução no meu trabalho, até por hoje ser mãe, né? Então, antes eu fazia mais viagens, ia para outras cidades, mas atualmente eu fico mais em Ribeirão e algumas cidades próximas daqui. O momento em que eu escolhi ser assistente social veio depois de uma decepção. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e tentei o vestibular na época, somente na USP, aqui de Ribeirão Preto, para o curso de psicologia, que era até então o que eu achava que eu gostaria de seguir. Porém, não consegui entrar na USP nesse curso por um ponto, fiquei muito frustrada
E, infelizmente, né, a falta de experiência na época me fez não conhecer outros cursos e ter outras possibilidades, outros planos para além desse plano A. Então, eu tive que fazer um ano de cursinho, né, para tentar novamente o vestibular no ano seguinte. Só que durante esse ano de cursinho, eu me propus a procurar outras possibilidades que não só a psicologia. Nesse meio do caminho, acabei conhecendo o serviço social. E também, na época, eu trabalhava em um hospital aqui da cidade, numa atividade um pouco mais administrativa, mas me apaixonei pela área da saúde e cogitei também cursar enfermagem. Então, na época, eu resolvi prestar o vestibular para os dois cursos: serviço social na Unesp de Franca e enfermagem na USP aqui de Ribeirão Preto. Até que consegui prestar o vestibular e passei nos dois cursos, tive que fazer essa difícil escolha. Mas eu já conhecia, né, um pouco mais do serviço social e fez muito mais sentido para mim que eu fosse para Franca para poder fazer esse curso. Eu fiz, na verdade, continuei morando em Ribeirão Preto, né, eu ia todas as noites para Franca, era um curso noturno. E foram uns 4 anos assim, indo e voltando, e eu trabalhava durante o dia. Eu trabalhava aqui em Ribeirão Preto, no fim da tarde eu pegava o ônibus, ia para Franca e voltava à noite também. E aí, logo no começo, assim, eu já tive a sensação de que eu estava no curso certo, de que era aquilo que eu queria e de que o serviço social tinha me escolhido, na verdade, né? E eu tenho essa sensação, inclusive no final da minha faculdade, na formatura, na colação, eu fui oradora da turma e eu menciono isso, que era uma pergunta que a gente escutava muito, principalmente no primeiro ano, por que a gente tinha escolhido o serviço social, e lá enquanto oradora no final no final da graduação, eu pude responder essa pergunta, né? Que na verdade o serviço social é que nos havia escolhido. Uma assistente social pode atuar em diversas áreas, né? Isso inclusive é um tabu de que as pessoas acham que assistente social é sinônimo de assistência social, né? Mas é importante ressaltar que a assistência social é uma política pública. Ela não é uma política pública, não é uma área de trabalho que é só composta por assistentes sociais. Uma assistente social pode atuar também na assistência social, mas pode atuar na educação, pode atuar na saúde, pode atuar no campo sociojurídico, em diversos espaços. Inclusive, pode atuar também de forma privada, nas empresas. Então, existe uma vasta possibilidade de atuação para assistentes sociais, mas que, infelizmente, as pessoas ainda têm dificuldade de reconhecer o trabalho das assistentes sociais em diversos espaços e acabam associando somente em postos de trabalho voltados para assistência social, como CRAS, CREAS, e associando a programas sociais também dos governos, né, como o conhecido programa Bolsa Família. Sempre que se pensa nele, se associa também com uma assistente social. Mas muitas vezes os técnicos que estão ali atuando diretamente com esse programa, por exemplo, nem são assistentes sociais, porque não é exclusivo de uma assistente social. Na minha área, enquanto perita social, o mais importante é que a gente tenha uma organização e uma responsabilidade muito grande, né? Então, para atuação enquanto perita, você precisa se capacitar, você precisa se aprofundar nesses temas, principalmente porque, infelizmente, é um tema ainda que não aparece muito na graduação, no serviço social. Então, é importante que você faça cursos complementares. Inclusive, foi por esse motivo que eu criei a minha própria mentoria nessa área, porque eu via que haviam outras profissionais que tinham interesse em atuar como assistentes sociais peritas e não sabiam onde recorrer, não sabiam onde buscar conhecimento e tinham uma grande dificuldade para poder entrar na área por conta disso. Dentro do serviço social, a gente tem diversos regulamentos, resoluções, legislações que a gente precisa seguir enquanto profissional, mas o número 1 deles, né, o mais importante deles, é o nosso código de ética, né, que compõe ali a lei que regulamenta a profissão, mas o nosso código de ética é o que coloca ali os nossos princípios fundamentais, tudo aquilo que a gente precisa, os nossos direitos, os nossos deveres, enquanto assistentes sociais atuantes. É extremamente importante que todo assistente social e todo estudante de serviço social tem acesso ao código de ética, que inclusive é disponibilizado gratuitamente em PDF pelo Conselho Federal de Serviço Social, para que a gente consiga ter uma atuação forte, uma atuação respeitosa e que esteja dentro dos limites da ética profissional.
Para mim, a maior vantagem de trabalhar enquanto assistente social é que a gente trabalha com propósitos, né? Então, é um propósito de uma transformação social mesmo, em busca de uma nova ordem social, de fazer mudanças estruturais mesmo na sociedade e de conseguir trabalhar com grupos minoritários, grupos que precisam de apoio e de atenção específicas para suas demandas e que muitas vezes ficam ali à mercê das políticas públicas que são modificadas constantemente de governo para governo, de gestão para gestão, e que acabam sempre sendo prejudicados, e que muitas vezes essas políticas acabam sendo paliativas, né? Então, o trabalho de uma assistente social, ele não é um trabalho para tampar buraco, é um trabalho que procura ali, junto com os próprios usuários do serviço, busca também ter uma forte atuação de transformação social, de transformação daquela realidade, de poder ajudar aquele usuário ali a se enxergar enquanto transformador da sua própria vida, da sua própria condição. Então, é dar o caminho, é auxiliar aquele usuário para que ele tenha acesso e não fazer por ele, né? A assistente social não é babá ali das pessoas que estão precisando de algum apoio social, mas sim são responsáveis por poder fazer uma transformação mesmo naquela perspectiva de vida, a ponto de que aquela pessoa que em um primeiro momento está precisando de você, em algum momento passe a não precisar mais, né? Agora, enquanto desvantagem de ser assistente social, eu acho que ainda o que pesa muito é a desvalorização, pensando numa desvalorização que não é só financeira, mas também social, né? Então, o status mesmo que uma profissão tem é algo que mexe com as pessoas e mexe com a estrutura daquela categoria. Então, a categoria, quando ela se torna mais valorizada, ela ganha mais força, ela ganha mais adeptos, as suas necessidades são atendidas, são ouvidas com mais seriedade, né? Agora, a partir do momento que a gente tem uma profissão desvalorizada, a gente acaba tendo ali muita dificuldade de atuar, as nossas vozes são constantemente silenciadas. Então, isso para mim ainda é o maior dificultor, não diria desvantagem, na verdade, diria dificultor mesmo, de atuar enquanto assistente social, porque não é impossível, mas isso torna a prática profissional um pouco mais difícil. Até, e socialmente também falando, no sentido dessa desvalorização, de que as próprios profissionais de outras categorias que estão ali trabalhando diariamente com você não sabem o que uma assistente social faz e muitas vezes não procuram saber também, né? Então isso acaba gerando um desgaste muito maior o que poderia contribuir para ser uma equipe interdisciplinar acaba sendo uma equipe multiprofissional, ou seja, uma equipe com vários profissionais, mas que não é integrada, que não trabalham em consonância, né? Então, isso também é um grande dificultor, a falta do conhecimento do que é o serviço social, né, o desconhecimento das pessoas sobre a categoria. Isso acaba sendo um dificultor também e, consequentemente, né, a questão financeira, como eu citei, também acaba sendo uma problemática, porque ainda não temos um piso salarial e ainda que sem piso salarial poderíamos ser muito melhor remuneradas se a profissão fosse valorizada de acordo, né? E não é o caso. Então, a gente vê aí muitos concursos públicos, processos seletivos para profissionais da área com valores baixíssimos, que são incompatíveis com a demanda de trabalho e com a seriedade e dificuldade do trabalho a ser realizado. O que eu diria para um estudante ou para uma pessoa interessada em ser estudante de serviço social e seguir o caminho do serviço social se você faz sentido para você, tem esse propósito de transformação social, de trazer uma crítica social mesmo, de entender a profundidade das nossas relações históricos sociais assim brasileiras, eu entendo que o serviço social vai fazer sentido para você, né? Que você consiga utilizar do serviço social não só para poder ser uma área de trabalho, mas que você consiga entender isso como um propósito de vida, né? A filosofia que o serviço social carrega é uma filosofia que vai te transformar para sempre, para que você vai ser assistente social 24 horas por dia, mesmo quando não estiver atuando. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é: se você se apaixonar pelo serviço social, tanto quanto eu me apaixonei, tanto quanto eu sou apaixonada até hoje, mesmo hoje eu também atuando em outras áreas que não só como perita e não só
especificamente dentro do serviço social, atuo com outras coisas fora disso também. Mesmo assim, o serviço social continua dentro de mim e tenho aí uma vasta experiência com palestras, cursos e formações que também parte do meu público são estudantes de serviço social, né? Há muitos anos já venho fazendo esse trabalho e também já fui professora convidada em diversas disciplinas dentro da graduação de serviço social, justamente para mobilizar os estudantes para que eles consigam entender o tamanho da responsabilidade de ser uma assistente social, de construir junto essa profissão e essa categoria, de lutar por melhorias, mas principalmente de conseguir entender que precisamos juntos caminhar para uma nova ordem social, porque essa ordem que está aqui é uma ordem que perpetua a desigualdade social, a intolerância, o preconceito, o ódio, né? Então o serviço social tem uma forte influência nessa luta, em todas essas lutas sociais, e principalmente se você é vinculado ou associado a algum movimento social. E vinculado, eu digo, no sentido de, mesmo que você não faça parte diretamente de algum grupo minoritário, mas essas lutas fazem sentido para você e você luta por isso também, então certamente você está no lugar certo e o serviço social vai te acolher com toda certeza. Então, seja bem-vindo e seja bem-vinda e que você se encante tanto quanto eu. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!